Olá, meus queridos amigos, meus queridos irmãos, companheiros, nesta nossa jornada, em nosso canal no YouTube, aqui mais uma vez para trazer os subsídios da lição de número 11 da revista Betel Dominical, cujas lições são estudadas nas Assembleias de Deus, vinculadas ao Ministério de Madureira em todo o Brasil. Hoje, em nosso vídeo, vamos tratar da lição de número 11, que será estudada no próximo domingo, dia 16 de março. Essas lições foram escritas pelo bispo Eurídice José do Carmo, da Assembleia de Deus em Campinas, cidade de Goiânia, no estado de Goiás. Aquele lembrete de sempre, principalmente aos meus queridos irmãos vinculados ao Ministério de Madureira que ainda não conhecem o nosso canal. Inscrevam-se e ativem o sininho para receber as notificações e também partilhem conosco os seus comentários, porque são 3 gestos que impulsionam a presença do nosso vídeo a alcançar outras pessoas, expandindo a sua presença através do algoritmo da plataforma que reconhece com esses gestos a importância e a relevância do que estamos comunicando. 3 gestos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e também comentem. É uma interação muito interessante, inclusive para que eu possa ter o feedback de cada um de vocês. Muito obrigado pela sua generosidade, pelo seu coração aberto e dialogal e recíproco. A lição de hoje tem por título o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. O nosso texto de referência está baseado no livro de Atos, capítulo 2, do verso 3 ao verso 4, e depois vai para o verso 44 até o verso 46, onde temos a narrativa do derramamento do Espírito Santo sobre os que estavam reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. Essa é a narrativa do capítulo 2, é o texto de referência. Não iremos falar diretamente sobre o texto, fazer uma exposição do capítulo 2, mas a lição, a exposição e os subsídios, claro, terão um vínculo com o evento, com o fenômeno ocorrido no dia de Pentecostes. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, versos 3 e 4, e depois do capítulo 44, aliás, do verso 44 até o verso 46. E eu gostaria de ponderar aqui alguns pontos, sem entrar no mérito dos comentários, já expostos no próprio âmbito da lição e que os meus queridos companheiros que me assistem têm acesso através da sua revista. Então eu só quero ponderar sobre alguns pontos como subsídio, como suporte, como apoio para a lição deste domingo. Em primeiro lugar, chamo a atenção para o seguinte fato. Cremos que o batismo do Espírito Santo é uma capacitação para proclamar o Evangelho
E esse ponto, inclusive, aparece no comentário. É uma capacitação. Atos 1 e verso 8. Mas recebereis o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então nós temos aí essa conjunção que linka o testemunho com o derramamento do Espírito Santo. Ou seja, capacitação. Nesse ponto, tanto os teólogos, digamos, tradicionais, das chamadas igrejas históricas, quanto os teólogos pentecostais estão em plena concordância. Capacitação para proclamar, para anunciar o Evangelho, principalmente em situações adversas, inóspitas, em situações até mesmo de hostilidade. Então é o Espírito Santo quem capacita, é o Espírito Santo quem concede ousadia, e o batismo tem essa finalidade. Então, nesse ponto, estamos todos, teólogos históricos e teólogos pentecostais, estamos todos em concordância. A discordância aparece na forma. Para os teólogos históricos, o batismo no Espírito Santo é um fenômeno instantâneo à regeneração. Quando a pessoa se converte, no próprio ato da conversão, ela é batizada, ela é revestida de poder. Então, para eles, esse ato é um ato instantâneo. Para nós pentecostais, cremos de maneira diferente. Cremos que o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração. A regeneração é um ato que se dá mediante a conversão e o batismo é distinto. Pode até ocorrer no dia da conversão ou imediatamente após a conversão, mas é um fenômeno distinto e nós nos baseamos nas próprias narrativas do livro de Atos. Por exemplo, e aí temos também de incluir o Evangelho de Lucas, sendo que Lucas e Atos são considerados dois volumes de uma obra só e com uma ênfase bastante específica sobre a ação do Espírito Santo na própria vida de Jesus e na continuidade da presença do Espírito Santo na vida da igreja. Em Atos, aliás, em Lucas capítulo 24, nós temos ali a transição já para Atos e também a narrativa do último dia da presença de Cristo na terra, seu 40º dia após a ressurreição, e nesse dia ele dá instruções. Lucas retoma o tema no capítulo 1 de Atos, e nessas instruções Jesus diz aos discípulos, capítulo 24 de Atos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Em outras palavras, eles não podiam sair para proclamar sem que antes fossem revestidos de poder. O evento se deu no dia de Pentecostes, segundo a narrativa de Atos, capítulo 2, 10 dias após a ascensão de Cristo e após esse comando: ficai em Jerusalém, ou seja, não saiam, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Quando olhamos outras narrativas do livro de Atos, por exemplo, quando olhamos a narrativa de Cornélio, percebemos que, embora tenha ocorrido no dia da conversão, foi um fenômeno distinto, com essa
perspectiva de capacitação, um fenômeno distinto. Embora tenha sido no mesmo dia, mas foi um fenômeno distinto. Quando olhamos para Samaria, a descrição do enchimento do Espírito, Filipe pregar em Samaria e depois os apóstolos Pedro e João foram até Samaria e lá pregaram, impuseram as mãos, eles foram cheios do Espírito Santo, foram batizados no Espírito Santo e, embora não apareça ali a evidência do fenômeno das línguas, mas está implícito pelo episódio em que Simão deseja ter o mesmo poder para fazer uso de forma, digamos, lucrativa, porque ele era um mágico e percebeu nesse ato uma possibilidade de, digamos, lucrar financeiramente. Inclusive foi repreendido pelos apóstolos em razão da sua ousadia, por assim dizer. Quando também vamos para a narrativa de Éfeso, Paulo se encontra com aqueles discípulos e pergunta a eles, se eles já tinham ouvido falar sobre o Espírito Santo, e eles disseram: nós nem sabíamos que havia algo sobre o Espírito Santo. E Paulo então expõe a eles a verdade sobre o Espírito Santo, ora por eles, impõe sobre eles as mãos e eles também são batizados de maneira distinta. Esse é o ponto, de maneira distinta da regeneração, de maneira distinta da conversão. Eles já tinham sido convertidos, mas ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E quando olhamos também para o episódio de Saulo, quando Saulo se converte, entra em Damasco, vai para ficar naquela rua chamada Rua Direita, o Senhor envia até ele Ananias. Ananias até estava com um pé atrás, porque sabia das hostilidades de Saulo contra a fé cristã, mas ele atende a ordem do Senhor, vai até Saulo, expõe-lhe as verdades do Evangelho, ora por ele, Saulo, e também nesse episódio Saulo é batizado no Espírito Santo de forma distinta da conversão. Então o ponto aqui que eu quero ressaltar é que nós, pentecostais, cremos que o batismo no Espírito Santo é distinto da regeneração e seguimos o padrão de Lucas e Atos. Esse é o ponto a ressaltar. E nós temos conosco, inclusive, alguns teólogos continuistas do movimento pentecostal, do movimento reformado, embora eles não sejam pentecostais na acepção do termo, mas eles são continuistas porque creem na contemporaneidade dos dons espirituais e creem no batismo também como uma bênção distinta. Eu poderia citar aqui Wayne Grudem, poderia citar o grande pregador inglês Martin Lloyd-Jones, inclusive tem um livro sobre isso, sobre o batismo no Espírito Santo, em que ambos, poderia citar outros nomes também, mas cito esses dois que são os mais evidentes, em que ambos tratam do batismo no Espírito Santo como uma bênção distinta da conversão, distinta da regeneração. A diferença que temos com os continuistas é que eles não põem as línguas como evidência. E nós, pentecostais, colocamos as línguas como evidência do batismo do Espírito Santo. E aqui eu tenho que me reportar ao título da lição. O título da lição diz: o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico. Essa expressão pentecostalismo clássico reporta as raízes do movimento pentecostal
E aí nós vamos àquela lição que já estudamos anteriormente, sobre a rua Azusa, e os outros movimentos autônomos, paralelos, que fazem parte das raízes do movimento pentecostal, em que predominou o entendimento de que as línguas são a evidência do batismo no Espírito Santo. Sem as línguas, para o movimento pentecostal clássico, ou o movimento pentecostal de raiz, sem as línguas não há batismo no Espírito Santo. Essa é a crença pentecostal, essa é a crença do pentecostalismo clássico, portanto, essa é a nossa crença. Cremos dessa forma. Cremos que as línguas são a evidência porque elas aparecem em todos os episódios narrados no livro de Atos, à exceção do episódio de Samaria, à exceção inclusive do episódio de Saulo, mas elas estão implícitas nesses episódios. Então nós cremos nas línguas estranhas como evidência, como ocorreu no dia de Pentecostes, cremos que elas são evidência do batismo no Espírito Santo. E por que é importante distinguir isso em relação ao pentecostalismo clássico? Porque existem segmentos hoje que creem na contemporaneidade dos dons, são chamados também de pentecostais, são os pentecostais da segunda onda, os pentecostais da terceira onda, e também os neopentecostais, que são neopentecostais da quarta onda. E esses, muitos que fazem parte desses segmentos tardios, digamos, do pentecostalismo e, por último, do neopentecostalismo, eles não creem que as línguas são evidência. Eles admitem que há outros sinais que evidenciam também o derramamento do Espírito Santo. Mas é interessante que se faça essa distinção, porque é muito provável que domingo, diante de sua classe, os alunos perguntem sobre isso. Então você tem esses dados para você trabalhar com eles na sua exposição diante de sua classe. Agora eu quero chamar um ponto aqui, a atenção para um ponto aqui, e esse é o ponto, para mim, primordial na minha exposição de hoje, dos subsídios que eu apresento para esta lição: o batismo com o Espírito Santo e o pentecostalismo clássico, a promessa que transforma vidas. Então eu estou chamando a atenção para esse tema, o tema da lição de número 11. E eu chamo a atenção para que ponto? Hoje, nós temos um fato que nós não podemos ignorá-lo. Que fato é esse? É o fato de que muitos crentes, inclusive nas Assembleias de Deus, porque as Assembleias de Deus são o movimento predominante do pentecostalismo clássico e que crê, as Assembleias de Deus creem que as línguas são evidência do batismo no Espírito Santo. Esse ponto é claro no comentário, né? Então, eu quero chamar a atenção para o seguinte fato: é que mesmo nas Assembleias de Deus, nós temos pessoas que se convertem e passam aí 10, 15, 20, 30, 40 anos sem serem batizadas no Espírito Santo, nessa concepção de que as línguas são o sinal. E eu, pessoalmente, estranho o fato de essas pessoas ficarem esse tempo todo sem serem batizadas, e vou dar aqui duas razões. Primeira razão, eu já mencionei no início que o batismo no Espírito Santo é uma capacitação, e isso inclusive está aqui na lição, por exemplo, no ponto 1,
e no subtópico 1 em 1, missão e capacitação. Então, o Espírito Santo é quem comissiona, é quem dá poder para o cumprimento da missão e é quem capacita. Por exemplo, a frase aqui é muito clara, dizendo: capacitando-os e enviando-os a pregar e curar. Tanto em Jesus como em seus discípulos, vemos o destaque de Lucas quanto à conexão entre o poder do Espírito Santo e cumprimento da missão. Se é uma capacitação, por quê? E é uma problematização que eu trago. Por que é que temos aí irmãos nossos que vivem já há anos na igreja e não são batizados no Espírito Santo? Se é uma capacitação para todos os crentes, diga-se de passagem, não é para um grupo de privilegiados. Lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro explica no seu sermão esse fenômeno, ele termina o sermão em Atos, no capítulo 2, ele termina o sermão dizendo da seguinte maneira, quando os irmãos perguntam, aliás, os que estavam lá presentes, assistindo, ouvindo e vendo o fenômeno, perguntam: que faremos, varões e irmãos? É a pergunta feita por eles. E a resposta de Pedro foi essa: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí nós temos uma conjunção: e recebereis o dom do Espírito Santo. E o verso 39 diz assim: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então é para todos os crentes, não é para um grupo de privilegiados, não é para um grupo de iluminados, não é para um grupo de pessoas separadas, e só essas recebem a capacitação, não é para todos os crentes. Então, por que temos aí irmãos com 10, 20, 30, 40 anos na fé e que não são batizados no Espírito Santo? O segundo fato que eu chamo a atenção aqui é que quando você lê as narrativas de Atos e Lucas, claro, você percebe uma coisa. Primeiro, o fenômeno, embora seja distinto, ele não ocorre muito tempo depois. Claro que não dá para estimar aqui qual é o tempo de diferença entre a conversão e o batismo, mas nas narrativas você vai perceber que essa diferença é pequena. Por exemplo, Jesus disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse isso no 40º dia de sua presença na terra, após a ressurreição, e nesse dia ele ascendeu aos céus e os discípulos receberam a promessa 10 dias depois. Eles tinham de ficar em Jerusalém, eles tinham de permanecer em Jerusalém, não podiam sair sem que essa promessa se cumprisse. Quando vamos para as outras narrativas, você percebe praticamente algo que não é tão distante. Lá em Samaria não foi tão distante. Lá em Cornélio foi praticamente imediato a sua conversão e a de sua família. Com Saulo também foi praticamente imediato a sua conversão. Com os discípulos em Éfeso, também de igual modo, foi praticamente um ato imediato
quando eles tomam conhecimento, através de Paulo, da existência do Espírito Santo, Paulo ora por eles, impõe as mãos sobre eles e eles são batizados no Espírito Santo, inclusive com o fenômeno de falar em línguas. Então, por que hoje essa demora? Porque ficamos aí 10, 20, 30, 40 anos e eu ponho isso como uma problematização. Segundo ponto, ou terceiro, eu disse que daria 2 razões, então estou indo para uma terceira. Terceira razão, Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém, não saiam, permaneçam. É como se eu dissesse para uma pessoa: por favor, moro em Teresópolis, e eventualmente eu diga para uma pessoa: quando você chegar, fique na rodoviária, não saia e me espere chegar. Entendeu a analogia? Entendeu a alusão? Se eu chegar na rodoviária e não encontrar a pessoa, eu não tenho a obrigação de encontrá-la em outro lugar, porque eu disse a ela que não saísse da rodoviária e que me esperasse chegar. Foi exatamente isso que Jesus disse aos discípulos: fiquem, não saiam, permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Eu faço questão de usar aqui, no domingo passado eu estive na Ceia do Senhor em Madureira, a igreja onde sirvo, onde sou membro. Bispo Abner Ferreira é o meu pastor e de minha esposa, a pastora Débora Couto. E no período que antecedeu a ceia, o pastor Marcos Santana fez a exposição da lição de número 10. Os movimentos pentecostal e neopentecostal, renovação e expansão no século XX. E eu me lembro que ele usou uma ilustração se reportando aos primórdios da igreja em Belém do Pará, com Gunnar Wingren. E o pastor Marcos Santana disse exatamente isso, em outras palavras, mas a mesma coisa, que em Belém do Pará, naqueles primórdios, havia a reunião da espera. Então, os crentes não batizados com o Espírito Santo iam para essa reunião buscar o batismo do Espírito Santo, dada a importância, dada a relevância. Ou seja, isso era um costume já na igreja plantada no início do movimento pentecostal, através da Assembleia de Deus no Brasil, em Belém do Pará, ter uma reunião de espera semanal, em que os crentes não batizados iam para essa reunião para ali buscarem o batismo no Espírito Santo. Então eu uso um recurso da própria história assembleiana para mostrar o valor que se dava ao batismo no Espírito Santo. Então, quando eu trago essa problematização, eu trago com uma finalidade. Primeiro, ressaltar a importância da capacitação. Como é que você vai sair para cumprir uma tarefa sem estar capacitado para ela? Como é que você será um médico sem que você tenha sido capacitado para exercer a medicina? Como é que você vai ser um engenheiro sem que você tenha sido capacitado para exercitar a engenharia? Então eu chamo a atenção para a capacitação. Como é que você sai para pregar? Jesus disse: ficai, ou fiquem, até que sejam revestidos do Espírito Santo. Como é que você sai para pregar sem que tenha havido essa capacitação?
Então, a relevância da capacitação. Segundo lugar, eu chamo a atenção para a necessidade de se pregar mais sobre o Espírito Santo na vida da igreja, de se expor mais sermões sobre o Espírito Santo, deixe-me usar aqui um termo, precisamos repentecostalizar a igreja. Repentecostalizar é o termo que eu uso agora, repentecostalizar ou repentecostalização. É preciso que voltemos a pregar sobre o batismo no Espírito Santo e não ficar dependendo de campanhas, não ficar dependendo de fazer aqueles movimentos, de trazer para frente, para orar e etc. Mas que isso seja algo que ocorra de maneira natural na vida da igreja. Então, eu trago essa problematização para tentar apontar duas soluções. Primeiro, a importância, a relevância do batismo como capacitação e que os crentes não podem, os nossos irmãos não podem sair, nem eu, sem essa capacitação. É interessante que lá no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, narra a prisão de Pedro e João, não é? E eles passaram por aquele processo e quando Pedro retorna, os crentes estavam orando, aliás, deixa-me corrigir aqui, a presença de Pedro e João perante o Sinédrio, quando eles são, corrigindo apenas para não trazer uma informação bíblica equivocada. Eles estavam diante do Sinédrio e sendo pressionados em razão da sua mensagem. E a igreja estava orando. E quando eles retornam, então, diz aqui o texto que eles ouviram o testemunho de Pedro e de João, não é? Foram libertados pelos sacerdotes, e aqui no verso de número 24, e ouvindo eles isto, né? E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o que fizeste. E vem aqui um pequeno discurso. Alguém falou em nome dos crentes reunidos. E quando chega aqui no final da narrativa do capítulo 4, diz o seguinte, verso 31, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e novamente a conjunção, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Então não se pode pensar em que os crentes saiam sem essa ousadia, sem essa capacitação, e não se pode pensar em que esse fenômeno seja um privilégio de uns poucos, ou que você pode postergar isso para o fim da vida, porque essa tarefa não é sua, essa tarefa é de todos nós. Essa tarefa é da igreja, essa tarefa é de cada crente, a tarefa de proclamar com ousadia a palavra de Deus. Capítulo 4 e verso 31 de Atos dos Apóstolos. Eu termino os meus subsídios desta semana com essa ênfase, né? Trazer a igreja para a repentecostalização, se é que eu posso usar esse termo. Tornar a pregação sobre o batismo no Espírito Santo algo natural na vida da igreja,
que não dependa de campanhas, de movimentos, de chamar o povo à frente, mas que seja algo natural na vida da igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado pela sua assistência. Não se esqueça de inscrever-se no canal, de também ativar o sininho para receber as notificações e também de compartilhar o seu comentário, interagindo para eu ouvir o outro lado, a sua opinião, a sua participação conosco, e até a próxima semana, se Deus quiser.